Problema jurídico do Botafogo pode atrapalhar a negociação definitiva do Remo pelo Diego Hernandes. A gente vai te contar essa história. Tem também o início da preparação do Remo para o jogo contra o São Francisco pelo Campeonato Paraense. E além disso, a gente comenta também um pouquinho sobre a reversão das penalidades, tanto da perda no mando de campo, quanto das suspensões por 4 jogos aí dos uruguaios. Vem que o RemoCast te conta tudo isso. E antes da gente falar desse caminhão de informação que é o RemoCast, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no nosso canal, curte os nossos conteúdos e se você tem algum parceiro, algum amigo remista que ainda não conhece o projeto RemoCast, manda esse link para ele fazer parte da maior e melhor mesa de debates sobre Clube do Remo. Galera, vamos começar pelo Botafogo, pelo problema do Botafogo. O melhor a gente vai deixar para o final, é o nosso último assunto. A gente vai começar sobre a preparação do Clube do Remo. Eu vou passar aqui até para o lado, para a gente colocar aqui. O Clube do Remo inicia a preparação, né, para o jogo, né? São muitos jogos na temporada, são muitos campeonatos, então não há tempo para ficar lamentando o resultado contra o Vitória. O Clube do Remo já iniciou, tem aí o Diego Hernandes, estava suspenso, né? A gente também vai comentar sobre isso. Está treinando, né? Tem também aqui o Nico aí também treinando, movimentando já para o jogo contra o São Francisco pelo Campeonato Paraense 2026. Tem até a arte divulgada aí no Instagram do São Francisco. O jogo que vai acontecer lá no Dedecão, em Belterra, né? O Santarém, que tem um estádio muito bacana lá, Colosso do Tapajós, mas que nunca foi concluído pelo governo do estado, que é um verdadeiro absurdo, né? Santarém é uma cidade sensacional, merecia ter um estádio concluído. A gente tem 3 times de Santarém e aí não estão podendo fazer os jogos lá, né, cara? O que é infelizmente, lamentável. Então tá aí a chamada do jogo divulgada no perfil do São Francisco. E a gente tem também um problema, né? Lá no Dedecão, lá em Belterra, né? O estádio não está nas melhores condições, né? Essa é uma foto aí do estádio. Olha a quantidade de buraco, né? Risco de lesão enorme para um clube que está jogando Série A, né? Para colocar jogadores aí com salários altíssimos, com risco de lesão grave, ficar de fora aí por meses, é um tanto quanto complicado, né? Realmente a Federação Paraense, o governo do estado, nessa questão da conclusão, já deveria ter, né, verificado uma alternativa, né? Ou pelo menos não tem problema nenhum jogar o Belterra, uma cidade muito legal, tem até uma vila americana lá, tem a praia do Pindobal, que é lá perto também, mas a condição do campo deixa aí bastante a desejar. Essa foto aí que o RemoCast está mostrando, né? Dito isso, a gente passa para um outro assunto que teve muita repercussão hoje, que foi a reversão, né, do mando de campo, das punições que o Clube do Remo havia sofrido, né? A gente vai colocar na tela aí, ó, o Clube do Remo emitiu uma nota e informa que converteu as punições de Diego Hernandes e Nico e estão liberados para atuar no Campeonato Brasileiro da Série A, bem como a pena da perda do mando de campo, né? Tava que ele me disse se o Mirassol ia ser jogos de portão aberto ou não, então agora está confirmado. Os uruguaios Nico e Diego Hernandes estão liberados e está confirmado jogo com público do Mirassol, né? A decisão da conversão das penas em multa foi publicada na última quarta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça, né? E a conversão das penas foi em multa pecuniária. Os 2 atletas do Remo que haviam sido punidos com 4 jogos de suspensão, tendo cumprido 2, sendo assim, as 2 partidas restantes da pena foram revertidas em multa de R$30 mil, equivalente aos 2 jogos restantes da punição, valor a ser pago por atleta. Já a pena de perda de mando de campo foi revertida em multa de 15% da arrecadação bruta da próxima partida em competição nacional, que será aí certamente
do jogo contra o Mirassol, galera. Então, essas são as informações e a gente deixa para o final o filé. O que aconteceu? Qual o problema que o Botafogo, qual o problema jurídico que o Botafogo está enfrentando e que pode tumultuar a negociação em definitivo entre Remo e Diego Hernandes. Diego Hernandes que já manifestou diversas vezes, né, mais de uma vez, o interesse de permanecer em Belém, gostou muito aqui da cidade, gostou muito do clube, se identificou com o clube, com a torcida, quer ficar, mas o Botafogo está passando por um momento complicado, difícil, juridicamente falando, e a gente vai ver aqui, foi divulgado hoje, em portais importantes, né, temos aqui a informação, ó, no UOL, Botafogo, Justiça proíbe a venda de jogadores até Textor abrir a caixa preta. Notícia aí do UOL, para você ver o veículo como o UOL, né, de grande repercussão nacional, colocando a matéria. E olha, a gente tem mais um aqui, ó. ESPN, Justiça proíbe John Textor de vender jogadores ao Botafogo. O John Textor, né, que tem negócios aí espalhados pelos 4 cantos do mundo, né, teve um problema, se eu não me engano, lá na França, né, com o Lyon. Vocês me corrijam aí nos comentários se eu estiver falando o nome do time errado, mas ele foi chamado para responder algumas acusações também na justiça francesa, e agora esse problema na justiça do Rio de Janeiro. O que acontece é que, aparentemente, ele foi chamado para apresentar todas as transações, todas as negociações do Botafogo para saber se tem condições de quitar aquilo que está sendo feito, todas as negociações, né? Não, meio que não sendo simulação de negócio jurídico. Então, ele está sendo chamado, o Botafogo, a SAF do Botafogo cancela todas as operações, né? Teve até um jogador, Montoro, e teve mais um que foi barrado essa negociação, para saber o que está devendo, o que vai entrar, se vai ter condições de saldar as dívidas e tudo mais. Então, o que isso implica? O Diego Hernandes é um jogador que está vinculado ao Botafogo, né, que vai encerrar um empréstimo, e se encerrar esse empréstimo, que ele continua válido, não vai haver nenhum tipo de prejuízo em relação ao empréstimo em si, mas se essa situação permanecer pendente na Justiça do Rio de Janeiro, muito provavelmente não vai ser possível a concretização. O Remo, por exemplo, não vai poder adquirir. Se esse caso se arrastar até o meio do ano, o Remo não poderá adquirir o atleta, né? E aí causa um grande problema, né? Um atleta bom, bom jogador, né? Que se identificou com o clube, que quer ficar por conta de um problema jurídico, pode ter as negociações travadas. Não é certo, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Tempo possível, né, galera? A gente espera que dure o menor tempo possível. Deu uma falhadazinha aqui no meu áudio. Então são essas as informações, galera. As punições revertidas, Clube do Remo se preparando com foco aí contra o São Francisco, né, com um gramado complicado, e essa questão do jurídico, que provavelmente, se arrastar, pode travar a negociação aí definitiva do Remo pelo Diego Hernandes. Galera, a gente vai ficando por aqui. Novas notícias, o RemoCast está em cima do lance. E continue acompanhando o RemoCast nas redes sociais e no YouTube. Valeu, galera. Um forte abraço. Tamo junto.